Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Um pobre menino negro diz a um milionário paralítico: "Vou te consertar com suas sobras." Ela ri. Mas então tudo muda. Em um bairro degradado de oeste de Baltimore, onde as calçadas estavam rachadas como memórias quebradas e as luzes da rua piscavam ao cair da noite, vivia Elijah Carter, um garotinho negro de 9 anos com olhos tão brilhantes quanto uma faísca na escuridão. Ele era reconhecível de longe pelo cabelo crespo que desafiava a gravidade, pela camiseta sempre grande demais e, acima de tudo, pela curiosidade constante que lhe iluminava os olhos. Não tinha videogames, internet ou biblioteca por perto. Mas ele tinha a mente de um inventor e o coração de um filósofo. Ele morava numa velha casa de madeira, em ruínas por fora, mas cheia de calor humano por dentro. Esta casa era de senhorita T, sua avó, uma respeitada ex-enfermeira, agora confinada a uma cadeira de balanço por causa de artrite e anos de trabalho duro. O telhado da casa vazava com cada chuva, obrigando Elijah a colocar panelas e frigideiras sob as calhas que pingavam. As paredes descascavam, as janelas rangiam, mas a casa ainda cheirava a sabão preto, pão de milho e ao chá de menta que a senhorita T preparava todas as noites enquanto cantarolava antigas canções gospel. Apesar da pobreza que o cercava, Elias nunca ficava triste. Ele havia aprendido a encontrar beleza no que está danificado, valor no que os outros jogavam fora. Todas as noites, depois da escola, ou nos dias em que não podia ir por não ter sapatos adequados, ele saía em uma expedição pelas ruas, com sua sacola plástica furada na mão. Vasculhava as lixeiras dos bairros mais ricos, as de cafeterias da moda ou bordéis tão frios quanto vitrines. Ele trouxe restos de comida que lavou cuidadosamente, livros rasgados que colou página por página, aparelhos quebrados que tentou reanimar com a ajuda de uma chave de fenda velha e enferrujada. Também colecionou parafusos, pedaços de cabos, molas, baterias de telefone abandonadas, um verdadeiro tesouro para ele. Para Elias, tudo tinha uma segunda vida, nada estava realmente perdido enquanto houvesse alguém que acreditasse no que aquilo poderia se tornar. A senhorita T, por sua vez, observava-o da cadeira, com as mãos nodosas de reumatismo, mas o coração transbordando de ternura. Ela costumava lhe dizer, ao vê-lo colocar um circuito elétrico ao lado de um pedaço de pão seco: "As pessoas desperdiçam o que não entendem. Mas você, meu rapaz, pode transformar migalhas em milagres." Um dia, longe das calçadas rachadas de West Baltimore, nas alturas imaculadas do bairro de Monte Washington, onde os portões são dourados, as sebes aparadas ao milímetro e as calçadas varridas por jardineiros uniformizados, viviam Madison Kingsley. Só o seu nome fez estremecer os veteranos da Nasdaq. CEO e fundador da Axsoft Dynamics, gigante do software médico, ela construiu um império com uma mistura de genialidade tecnológica e frieza estratégica. Ela era o tipo de mulher que os jornalistas chamavam de visionária ou implacável, dependendo do tom do artigo. Nos corredores de Wall Street, dizia-se que ela era capaz de farejar uma falha no mercado como um abutre detecta a morte. Mas ela não possuía mais esse poder. Numa noite de inverno 2 anos antes, uma curva muito rápida na estrada gelada dos Apalaches pôs fim à sua onipotência física. O choque foi brutal e definitivo. Com a coluna quebrada, ela perdeu toda a mobilidade da cintura para baixo. A partir daí, nada mais foi o mesmo. E no entanto, Madison Kingsley não havia perdido tudo. Ela havia mantido suas casas, suas ações, sua carteira de investimentos. Mas seu fogo interior havia se apagado. Não foi a paralisia que a quebrou. Foi o que ela não conseguia mais controlar: sua imagem, sua trajetória, a maneira como os outros olhavam para ela. Sua imensa mansão, empoleirada no alto de uma colina, parecia uma fortaleza de solidão. Atrás das janelas escuras, ela olhava o mundo como uma lembrança nebulosa. Os cômodos todos decorados em um estilo moderno e arrepiante mármore, aço, linhas retas refletiam exatamente o que ela havia se tornado: perfeitamente intocável, mas vazio. Ela havia dispensado os amigos nas primeiras semanas após o acidente, incapaz de suportar a piedade mal disfarçada ou o incentivo hipócrita. Sua família? Ela havia deixado de existir há muito tempo. Uma sucessão de brigas, processos judiciais e disputas por herança transformará laços de sangue em laços legais. Tudo o que lhe restava era funcionários discretos, bem pagos para sorrir em horários fixos, enfermeiras com olhares vazios, motoristas que esperavam silenciosamente ao volante e assistentes que respondiam sim, senhora, a tudo, sem nunca fazer perguntas. Ela passava os dias em sua poltrona luxuosa, olhando para o vazio.
Sem livros, sem música, sem televisão. Apenas o zumbido das câmeras de segurança, o brilho azulado de suas telas e, às vezes, o clique distante de um jardineiro aparando um arbusto já perfeito. O mundo a temia. Hoje, esqueceu-se dela. E neste silêncio pesado, Madison Kingsley murchou, lenta mas seguramente. Ela raramente saía, e nunca sem escolta. E quando saía, era apenas para manter alguma aparência de poder sobre a realidade, para mostrar aos outros que ainda estava lá, mesmo que não andasse mais. Mas ninguém ousou dizer-lhe que sua cadeira não era mais um trono, e sim uma gaiola. Numa manhã de outono, sob um céu de cinza hesitante, Madison Kingsley concordou, quase relutantemente, em fazer um de seus raros passeios. Ela pediu à sua assistente que a levasse até ao Parque Greenridge, um espaço elegante reservado aos moradores mais ricos de Baltimore. O lugar, embora suntuoso, sempre pareceu vibrante demais, colorido demais. Mas naquele dia, graças ao vento fresco e às folhas mortas dançando nos caminhos de cascalho branco, o parque estava vazio como um cenário abandonado. Sua cadeira de rodas elétrica de última geração, equipada com GPS, sensores inteligentes e recursos de segurança dignos de um veículo militar, descia silenciosamente à entrada principal. Ao seu lado, sua assistente receberá ordens para se manter afastada. Madison gostava de ter pelo menos a ilusão da solidão. Mas assim que ela chegou a uma área próxima ao antigo terreno baldio, um canto que até os ricos evitavam, a cadeira parou abruptamente. Um estranho clique seguido por um zumbido mecânico. A tela de controle apagou curto-circuito. Falha geral. Madison pressionou o painel de toque várias vezes. Nada. Ela tentou se virar manualmente. Impossível. A cadeira era pesada demais, mesmo para seus braços enfraquecidos. Ela ficou ali congelada. Ao redor dela, nada além do silêncio e do farfalhar das folhas mortas, o parque estava deserto. Nenhum corredor, nenhum passeador de cães, nem mesmo um esquilo curioso. Seu assistente, que permanecerá na entrada, não notara seu desaparecimento. Ela abriu a boca para gritar: "Ei!" Sua voz se perdeu no vento. É neste preciso momento que alguém o observou, dos arbustos que margeiam o elegante café adjacente ao Parque. Elias, ajoelhado atrás das latas de lixo, retirava cuidadosamente uma torradeira velha e meio quebrada. Estava prestes a sair quando viu esta mulher alta e imóvel numa poltrona congelada, perto dos altos portões de ferro forjado. Ele se aproximou silenciosamente, preocupado, mas intrigado. Ele conhecia o bairro, a polícia era chamada por menos que isso. No entanto, ele sentiu que tinha que ir até ela. "Senhora, a senhora está presa?" Sua voz, suave mas segura, perfurou o silêncio como uma corda esticada entre dois mundos. Madison olhou lentamente para cima, irritada, depois surpresa. Um menino pequeno, magro e negro, coberto de poeira, com roupas grandes demais para ele e sapatos descombinados. Ele segurava um saco plástico deformado por todo tipo de objetos incongruentes. Ele parecia vir de outro universo. Ela olhou para ele com um olhar seco, quase mecânico. "Você não pode fazer nada por mim, garoto." Ele poderia ter ido embora. Ele poderia ter ficado com medo. Mas fica lá, sólido, ancorado, como se sua presença fosse uma resposta a um chamado silencioso. Sem dizer uma palavra, Elias se ajoelhou perto da cadeira. Ele tocou o painel elétrico, examinando os cabos como um cirurgião examina um coração pulsante. Seus dedos, manchados de ferrugem e poeira, acariciavam as conexões com uma ternura estranha. Então, metodicamente, ele abriu sua bolsa. Ele saiu. Um cabo de carregador de telefone velho e meio derretido. 2 peças de metal retorcidas. Uma pequena bateria de scooter enferrujada, ainda quente ao toque. E uma chave de fenda cujo cabo estava colado novamente no fio. Ele murmurou sem olhar para cima: "Eu posso tentar. Eu trato com o que os outros jogam fora." Madison caiu na gargalhada. Uma risada seca, altiva, quase nervosa. "Você quer consertar uma cadeira de US cifrão 35.000, com lixo?" Mas Elijah não respondeu. Ele já estava absorto. Suas sobrancelhas franzidas e seus movimentos rápidos e precisos davam a impressão de que ele vinha fazendo aquilo a vida toda. Seus dedos dançaram. Ele conectou. Cortou e ressoldou com fios aquecidos pela chama de um isqueiro desgastado. Colocou as ferramentas nos joelhos e as pegou novamente como um pianista trocando acordes. Madison observou, atordoada, apesar de tudo. A criança não tinha pressa. Ele não era insolente. Ele estava simplesmente confiante, como se realmente acreditasse que o que tinha em suas mãos, as migalhas do mundo, valesse alguma coisa. Por um longo minuto nenhuma palavra foi trocada.
Em menos de 10 minutos, 10 longos minutos cheios de gestos precisos, silêncio suspenso e concentração ardente, um leve clique soou, quase imperceptível, como o som de um cadeado se abrindo. Então, um batido amassante, uma vibração discreta sob as rodas. A cadeira vibrou suavemente, hesitou. Então começou a se mover, movendo-se lentamente, como se estivesse voltando à vida após uma longa letargia. Madison, esperando uma fumaça de curto-circuito ou alguma outra falha humilhante, sentiu sua respiração falhar. Ela olhou para a tela de controle. Uma luz de advertência estava piscando fracamente, mas estava piscando. Ela apertou o joystick. A cadeira obedeceu. Funcionou. Por um segundo, o mundo parou. Nem o vento, nem as folhas, nem o clima ousaram se mover. Ela se virou lentamente para Elijah, ainda agachado ao seu lado, com as mãos cobertas de graxa e os olhos brilhando com uma calma desarmante. Ele não esperava aplausos ou agradecimentos. Estava simplesmente observando seu trabalho como um artista que sabe ter consertado algo mais profundo do que um mecanismo. Madison abriu a boca, mas as palavras pareciam pedras no fundo da garganta. Finalmente ela gaguejou com os olhos arregalados. Você fez isso com sobras? Elijah deu de ombros, como se o que ele tinha acabado de fazer não fosse extraordinário, mas simplesmente necessário. Então ele disse, com um sorriso franco, um sorriso que iluminava tudo ao seu redor. É o que os ricos deixam para trás. Mas para nós, é tudo o que temos. Então, aprendemos a usá-lo. Madison não está rindo dessa vez. Seu riso seco e cínico, que geralmente encobria toda a emoção real, morreu em um silêncio pesado. Ela olhou para baixo. Ela viu as mãos impecavelmente cuidadas dele apoiadas nos braços da cadeira de fibra de carbono, e de repente sentiu uma estranha frieza, um vazio, uma fragilidade que ela jamais se permitirá sentir. Uma criança acabará de lembrá-la do que ela havia esquecido, o essencial. Ela passou a vida projetando tecnologias, automatizando a medicina, gerando lucro. Ela construiu inteligência artificial para prever doenças, e agora é um garotinho com pedaços de sucata. Tinha acabado de lhe oferecer o mais humano dos gestos. Ajuda gratuita, sem contrato, sem estratégia, sem ganho. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma ironia cruel, para alguém que não sentia mais isso. E algo se moveu dentro dela. Lentamente. Como uma velha porta rangendo. Não foi pena. Não era gratidão. Era uma sensação que ela não sentia há anos. Admiração pura, cru, quase doloroso, é de vergonha. Da vergonha de ter acreditado que só merecia quem possuía. Que pena rir. Vergonha de ter esquecido a dignidade do invisível. Na manhã seguinte, Madison Kingsley fez o que nunca tinha feito em 20 anos vivendo nas alturas douradas de Baltimore. Ela pediu ao seu assistente pessoal para derrubá-lo, nos bairros que seu povo mencionava apenas com indiferença. Aqueles dos quais se falava como se estivessem falando de um mundo estrangeiro, com desprezo ou com medo. Oeste de Baltimore. À medida que o carro serpenteava pelas avenidas, os prédios ficando mais velhos, as janelas mais sujas, as calçadas mais estreitas. Um silêncio incomum se instalou na cabana. Madison não falou. Ela observava. Observou os muros pichados, as crianças sem capacetes em bicicletas enferrujadas, as mães cansadas nos pontos de ônibus. Não foi caos o que ela viu. Era a vida nua. E ela se perguntou por que nunca tinha visto daquele jeito antes. Ao chegar a uma pequena rua com casas em ruínas, o assistente parou. Estava visivelmente desconfortável. Tem certeza, senhora Kingsley? Não quer que eu vá com você? Ela balançou a cabeça gentilmente. Não, tenho que ir sozinho. Casa da senhorita T era a única no quarteirão com vasos de flores ainda vivos nos parapeitos das janelas, embora rachados. A tinta descascava, a varanda rangia, mas havia um cheiro de roupa lavada, de pão quentinho, de coragem. Madison bateu. Depois de alguns segundos, foi ele quem abriu a porta. Vestia um moletom largo com as mangas arregaçadas. Segurava uma chave de fenda em uma mão e um rádio velho e desmontado na outra. Ele olhou para cima. Seu olhar permaneceu fixo por um instante. Ele não esperava vê-la novamente. Muito menos ali. Mas ele não disse nada. Deu um passo para trás, para deixá-la entrar. Madison entrou lentamente na sala de estar. A senhorita T a observava com um olhar gentil e penetrante, como se estivesse lendo silenciosamente seu coração. Elijah largou suas ferramentas, limpou as mãos nas calças e ficou na frente dela, curioso, mas não arrogante. Ela olhou para ele por um longo tempo, então declarou sem ênfase, sem encenação. Você consertou mais do que minha cadeira. Um silêncio. Você me lembrou do que eu tinha esquecido, o essencial.
Elijah ergueu as sobrancelhas levemente, sem realmente entender, mas a senhorita T entendeu. Ela sorriu ironicamente, como se sempre soubesse que um dia, o mundo viria a bater à sua porta. Algumas semanas depois, um anúncio apareceu nos principais jornais, canais locais e redes sociais. Porque talento não pertence a nenhuma classe social. Porque gênios às vezes dormem sob tetos com goteiras. Madison Kingsley, até então invisível para o mundo desde seu acidente, estava voltando. Mas não na tecnologia. Ela estava jogando uma fundação única. Uma iniciativa que visa identificar, apoiar e formar crianças criativas de origens desfavorecidas. Engenharia, eletrônica, robótica, ecodesig. Oferecemos estágios mentores, laboratórios móveis em escolas esquecidas. As primeiras bolsas foram oferecidas a jovens de Baltimore, Detroit, Newark e Atlanta. O primeiro nome listado no site da fundação foi o de um menino. Elijah Carter, engenhosidade, dignidade, coragem. Ele foi convidado para vários programas de TV, mas recusou as câmeras, preferindo trabalhar em seus projetos na garagem que ele havia transformado em oficina. Quando perguntado sobre o que pensava sobre tudo isso, ele simplesmente respondeu: "Eu simplesmente fiz o que pude com o que me restou." Mas nas escolas, nos bairros, nos lares, não olhávamos mais para as sobras como antes. 3 anos depois, uma brisa suave soprava pelos gramados impecavelmente cuidados da Casa Branca. Era um dia solene de verão, banhado por um céu claro e uma luz dourada que tornava as bandeiras mais brilhantes, os olhos mais brilhantes. Nos Jardins do Sul, sob uma grande tenda branca erguida para a ocasião, os maiores nomes da tecnologia, educação e política estavam reunidos para a cerimônia de jovens inovadores do ano. Dezenas de câmeras filmavam, jornalistas tomavam notas, assessores sussurravam nos ouvidos dos senadores. No centro das atenções naquele dia, Elijah Carter, de 16 anos, estava no palco, um pouco rígido, com um terno grande demais para ele, obviamente emprestado para a ocasião. A gravata estava um pouco torta, mas ninguém percebeu, porque seu olhar, dele não havia mudado. Ele carregava a mesma luz brilhante, a mesma determinação silenciosa, a mesma capacidade de olhar sem medo para o horizonte. Seu nome ressoou por todo o país nos últimos anos. Ele projetou um purificador de água de baixo custo feito de materiais reciclados. Ele ajudou a modernizar os equipamentos elétricos de uma escola local usando apenas itens encontrados em lixões. Ele foi até convidado por engenheiros da NASA para colaborar em um protótipo de ferramenta de reparo de emergência para astronautas projetada a partir de lixo eletrônico. Mas naquele dia ele não falou sobre suas invenções. Bem em frente ao palco, na primeira fila, estava Madison Kingsley, sentada em sua poltrona, elegante, digna. Seus cabelos brancos e curtos lhe davam um ar de serenidade. Ela não governava mais o império, mas havia se tornado uma figura moral essencial nos círculos de filantropia educacional. O projeto Elijah estava agora presente em 28 cidades americanas, e mais de 5.000 jovens eram beneficiados a cada ano. Quando chegou a sua vez de falar, ela se aproximou lentamente do púlpito e o silêncio se instalou. Sua voz era calma, clara, sem enfeites. Há 3 anos conheci um garotinho coberto de poeira que me estendeu a mão sem perguntar. Ele não sabia quem eu era nem o que eu possuía. Ele não viu uma mulher paralisada. Viu uma máquina quebrada. E decidiu consertá-la. Ela se virou para Elijah com os olhos brilhando. Esse garoto me deu o que meu dinheiro nunca poderia dar. Um sentido para minha vida. Aplausos calorosos irromperam na tenda. Mas Elias não estava sorrindo. Ele apenas curvou a cabeça gentilmente, humildemente. Então foi a vez dele. Ele se aproximou do microfone, puxou levemente as mangas de seu casaco grande e respirou fundo. Sua voz, calma mas segura, foi transmitida sem esforço. Quando eu era pequena, as pessoas me diziam que eu morava num bairro esquecido, que eu não tinha nada. Mas isso não é verdade. Eu tinha mãos. Eu tinha uma mente. E eu tive uma avó que me ensinou isso. As migalhas dos outros são as sementes do seu futuro. Ele fez uma pausa. Ensinaram-me a me virar com migalhas. Mas agora quero aprender a preparar banquetes. Para todos aqueles que, como eu, só tinham sobras. Não quero que nenhuma criança se sinta inútil. Não quero que nenhuma invenção fique enterrada nas ruas sujas das nossas cidades. E num silêncio chocante, ele conclui: o futuro não pertence àqueles que já têm tudo. Pertence àqueles que ousam criar algo com quase nada. A falta é levantada. Lágrimas, mãos entrelaçadas, olhares chateados. E entre eles Madison, olhando para este jovem rapaz, seu salvador, seu professor e agora, o guia de uma geração inteira.